Quer aprender a melhor forma de transferir famílias de um projeto para outro no Revit? Então se liga nesse vídeo que eu vou te mostrar 3 formas de você fazer isso. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lucas e hoje eu decidi trazer um vídeo que costuma ser uma dúvida frequente para quem já tem um certo ritmo de produção dentro do Revit e no ato de confeccionar, preparar vários projetos, acaba se batendo como é que ele faz para pegar famílias ou configurações de um projeto já existente e jogar num outro projeto, um novo projeto que está sendo trabalhado, ou até mesmo um projeto que já foi iniciado, mas que devido a alguma alteração, alguma modificação no projeto, alguma atualização, você agora precisa inserir uma nova família, mudar algum padrão, alguma configuração, e aí você fica se questionando, poxa, como é que eu faço isso? Eu tenho que recriar tudo de novo naquele novo projeto? Não tem uma forma de aproveitar de um outro arquivo que eu já tenha? Então, esse vídeo tem como objetivo resolver essa pergunta, de uma forma definitiva, sanar essa dúvida de sua cabeça. E para tal, eu encontrei 3 formas de você fazer isso dentro do Revit. Eu vou lhe apresentar as 3 formas, os prós e os contras de cada uma delas, e se você já acredita na melhoria do seu trabalho a partir desse vídeo, você já deixa logo o seu like, já se inscreve no canal e ativa o sininho para fortalecer aqui a nossa rede e também para mostrar que você tem interesse por esse tipo de assunto, porque é a partir do seu like que eu sei que esse é um assunto relevante e, consequentemente, eu posso trazer mais vídeos utilizando essas dúvidas frequentes, essas dúvidas comuns. Inclusive, eu sou totalmente aberto a sugestões. Se você quiser deixar comentários também, sugerindo dúvidas, sugerindo propostas de conteúdo para novos vídeos, eu sou todo ouvidos. Você tanto pode comentar aqui no vídeo, como você pode seguir a gente também no nosso canal no Instagram, que está aqui na descrição, e mandar lá um direct para mim. Vários vídeos aqui do canal já foram feitos com base em sugestões no Instagram e comentários de inscritos em vídeos. Então, deixa sua sugestão que a gente faz um vídeo também, beleza? Então é isso, sem mais delongas, bora para esse vídeo. Cá estamos no nosso projeto clássico da nossa casa. Quem já é inscrito antigo aqui do canal já conhece muito bem esse projeto, conhece bem seus interiores, inclusive, não é mesmo? Se você chegou agora, caiu de paraquedas aqui no canal, saiba que eu tenho uma playlist aqui nesse canal onde eu ensino você a montar essa casa todinha, do zero até a folha de impressão. Eu vou deixar o link dessa playlist aqui em cima, beleza? Se você não sabe usar o Revit ou se você tem um conhecimento básico, mas quer aprofundar um pouco mais, pode ser interessante você acompanhar essa playlist ou algumas aulas dessa playlist para melhorar o seu conhecimento, o seu aprendizado dentro da ferramenta, certo? Então, essa casa aqui vai ser um dos exemplos que nós vamos utilizar aqui nesse vídeo de hoje. E eu também vou utilizar o projeto desse quiosque que eu tenho aqui no meu computador, que vai ser, no caso, os 2 exemplos que eu vou usar para transferir famílias de um projeto para outro, configurações de um projeto para outro, perfeito? Se você não tiver, você pode usar quaisquer 2 projetos que você tem aí. Se você não tiver projeto nenhum, você pode acessar aqueles projetos básicos, que logo quando você abre o Revit, a Autodesk já dá aqueles exemplos de projeto. Você pode abrir 2 diferentes lá e usar para acompanhar esse vídeo, só para você praticar o que a gente vai ensinar aqui hoje, certo? Mas qualquer 2 arquivos funciona para você exercitar isso hoje, beleza? Bom, então vamos lá. Como eu disse, são 3 formas que a gente tem de transferir famílias ou informações de um projeto para outro. A primeira, a mais simples de todas, é utilizando o copiar e colar. Só que, atenção, não é o copiar que tem aqui não, na guia modificar. Não é esse botão que tem aqui. É um copiar mais forte, vamos dizer assim, é o Ctrl C. Perceba que o atalho desse copiar é CO, enquanto que o Ctrl C ele corresponde ao atalho deste comando aqui, ó. Ele só fica habilitado a partir do momento que você seleciona algum elemento ou alguma informação do seu projeto, e aí ele abre a opção de você selecionar aqui o comando de copiar, que você pode usar também clicando o Ctrl C no seu teclado. Uma vez que você dá o Ctrl C, você copia esse elemento, você pode ir lá no outro arquivo do seu projeto e dar um Ctrl V, e aí você vai colar aquele elemento aqui no seu projeto. Ele vem com aquela aparência assim como se tivesse puxado o piso também, só porque na verdade
esse banco ele é hospedado no piso. Aí o Revit ele dá aquele bugzinho na imagem, mas na realidade eu só copiei mesmo o mobiliário, viu? Não tem outro piso aqui, ok? Então, com isso eu consigo transferir a maioria das famílias de um projeto para outro. Agora, o único detalhe, a única atenção que você tem que ter é de que os dois arquivos, os dois projetos, eles têm que estar abertos dentro do mesmo Revit. Perceba que eu abri só uma janela de Revit aqui no meu computador e eu abri dois arquivos no mesmo Revit. Se você abrir dois Revits, vamos dizer assim, duas janelas, dois programas em seções separadas, e você abrir um arquivo em um e um arquivo em outro, você não vai conseguir utilizar o Ctrl+C, Ctrl+V. É necessário abrir os dois no mesmo Revit. E aí, por consequência, a gente já pode até concluir, né, que, obviamente, eu não vou conseguir copiar, por exemplo, uma família de uma versão posterior do Revit para uma versão anterior, porque justamente os dois têm que estar abertos no mesmo Revit, então os dois estarão na mesma versão, certo? Então, já fica aí uma limitação, digamos assim, dessa função, que na verdade é uma limitação do Revit como um todo, né? Não se aplica exclusivamente a esse comando. Mas é um comando bem interessante porque eu posso fazer essa opção de Ctrl+C, Ctrl+V para praticamente tudo. Eu fiz aqui agora com o banco, mas eu poderia fazer, por exemplo, com essa parede aqui também, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. Aí eu colo aqui a parede. Veja que ela trouxe também os elementos que estão hospedados no elemento que eu copiei. Eu não copiei a janela, eu copiei a parede, mas como essa janela está hospedada na parede, ela veio junto com a parede. Eu posso copiar também esse telhado, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. E eu posso copiar também, ó, até mesmo a topografia. Esse terreno aqui, ó. Eu posso dar um Ctrl+C e um Ctrl+V. Então veja que a grande maioria das informações que eu tenho num projeto eu posso transferir para outro utilizando Ctrl+C, Ctrl+V. E eu vou além, eu posso fazer isso também com tabelas de quantitativos. Eu posso chegar aqui, ó, pegar aqui uma tabela de janela dessas, dar um Ctrl+C, vir aqui no meu outro projeto e dar um Ctrl+V. E aí ele vai puxar aqui a tabela de janela, que vai ter as mesmas configurações da tabela que estava lá no quiosque, porém as informações serão da minha casa. Isso eu acho que é intuitivo, não é? As configurações de informações que serão mostradas vêm do que a gente tem lá no quiosque, do que foi feito lá no quiosque, mas o que será mostrado a nível de informação nessa tabela é o que foi construído na minha casa, certo? Então eu também posso usar o comando de Ctrl+C, Ctrl+V para copiar tabelas de um projeto para outro, certo? Então veja que é um comando bem abrangente, ele funciona para muitas coisas e atende já a maioria das necessidades que você vai ter. Existem outras duas opções que também são bem interessantes e podem ser benéficas em outras situações, quando o Ctrl+C, Ctrl+V ele talvez não seja muito eficaz, muito útil, talvez, muito rápido. Quais são essas outras opções? Existe a opção que é exclusiva de famílias carregáveis, que é a opção de você abrir o arquivo daquela família. E aí vale algumas explicações, né? O que é uma família carregável? De forma muito simples, até para a gente não estender muito esse vídeo, uma família carregável é uma família que tem o seu arquivo próprio. Sabe quando você clica numa família e aparece a opção editar família? Pronto, se aparecer esse botãozinho aqui, é uma família carregável. Por quê? Porque tem um arquivo que é próprio daquela família. Quando eu clico num pilar, perceba que aparece editar família. Quando eu clico numa janela, editar família. Uma porta, editar família. A pia, editar família. Todos eles estão dentro de um grupo que são chamados famílias carregáveis. Todos eles têm o seu arquivo original que, digamos assim, estabelece as regras daquela família, certo? Então, se você quiser copiar uma família carregável, e agora o que eu vou explicar é exclusivo de famílias carregáveis, você vai clicar nessa família e você vai lá em editar família. E aí vai abrir o arquivo daquela família, no caso aqui o arquivo do banco. E aí você pode tanto chegar aqui e clicar em carregar no projeto, que aí você vai carregar no projeto que esteja aberto dentro do mesmo Revit, e aí eu poderia selecionar tanto a minha casa quanto o meu quiosque, ou os dois ao mesmo tempo. É interessante se você tem vários projetos e aí você quer carregar uma família em vários projetos ao mesmo tempo. Então, em vez de você sair dando Ctrl+C, Ctrl+V em vários arquivos diferentes, você pode simplesmente abrir o arquivo daquela família, clicar em carregar no projeto e marcar todas as opções aqui e dar OK.
que aí você vai inserir aquela família dentro do projeto. Detalhe, você não vai criar uma instância, porque quando eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V, eu criei aqui uma instância do banco. O banco ele passou agora a pertencer ao meu projeto. Mas quando eu vou aqui encarregar no projeto, eu não crio uma instância. Eu simplesmente pego essa família, a informação dela, e jogo dentro do meu projeto. Se eu quiser criar agora o banco, eu vou ter que ir lá na categoria de componente, acessar aqui o meu banco e aí depois inserir ele normalmente, certo? Então perceba as diferenças entre uma forma e outra. Então aqui a gente tem a opção de carregar no projeto, mas você também tem a opção de salvar esse arquivo no seu computador. Você pode chegar aqui em arquivo, salvar como família, e aí você vai salvar como um arquivo de extensão RFA, que é a extensão de famílias carregáveis, RFA. Você salva esse arquivo no seu computador, e aí depois você abre o seu projeto, e você pode vir aqui, ó, inserir, carregar a família, e localizar onde essa família está salva no seu computador para carregar ela também no seu projeto. Então, perceba que essas duas formas que eu ensinei, que são exclusivas de famílias carregáveis, elas são um pouquinho diferentes do Ctrl+C, Ctrl+V, e elas podem ser mais interessantes se você quiser fazer um aproveitamento em vários projetos, entendeu? Porque se você tiver vários projetos onde todos eles têm sempre as mesmas famílias, vamos supor, eu sempre uso a mesma janela, com aquelas configurações. Então é mais interessante, ao invés de eu ficar toda hora abrindo um arquivo antigo para dar um Ctrl+C, Ctrl+V, eu já deixar salvo essa família em uma pasta no meu computador, que é uma pasta que eu sempre vou consultar, e aí quando eu for iniciar um projeto novo, eu vou lá e insiro aquela janela, entendeu? Claro que, assim, isso eu estou falando, mas na realidade, talvez o mais prático mesmo seja você construir um template. Se você sempre usa a mesma janela em todos os projetos, é melhor você já ter ela salva no seu template, de forma que você não precise ficar carregando ela o tempo todo, né? Mas, caso, por qualquer motivo que seja, você não tenha ela no seu template, você não possa alterar o template, ou enfim, você não tenha permissão para tal, existe a opção de você deixar essa família salva em uma pasta e toda vez que você for precisar reaproveitar ela em um projeto, ela já está lá. Você só clica em carregar família e aí puxa essa família para dentro do seu projeto, certo? E aí depois você tem que acessar o comando, no caso aqui seria a janela, para poder inserir aquela família efetivamente no seu projeto. Então essa é a segunda forma, exclusiva para famílias carregáveis. Perceba que a primeira opção ela é extremamente abrangente, funciona para diversos tipos de famílias. A segunda é só para famílias carregáveis. E agora eu vou te ensinar uma terceira opção, que é exclusiva de famílias de sistema. Eu falei de famílias carregáveis, agora eu vou ter que também falar um pouquinho sobre família de sistemas. Mas família de sistemas é bem simples. Na verdade, uma família de sistemas, ela é uma família que para eu criar um novo tipo, eu preciso duplicar um anterior. E se você já tem um pouquinho de experiência no Revit, eu aposto que você já deve ter feito aí uma associação, né? Quando a gente vai criar uma nova parede, o que é que a gente faz? A gente pega uma existente, duplica, depois a gente cria novas camadas, muda o material, altera a espessura, não é? Não é esse o processo que a gente faz quando a gente vai criar uma nova parede? Então, por que a gente faz isso? Por que a gente não carrega uma parede? É porque parede é uma família de sistema, certo? Do mesmo jeito que piso, telhado, topografia, todos são famílias de sistema. Se você tiver dúvida o que é uma família de sistema e o que é uma família carregável, você seleciona. Se aparecer a opção editar família, é carregável. Se aparecer qualquer outra coisa, tipo editar superfície, ou então, por exemplo, editar perfil, editar perímetro, tá vendo? Ó, editar limite. Se aparecer qualquer outra coisa, é porque é uma família de sistema, e aí nesse caso, a gente não vai conseguir abrir o arquivo daquele elemento, porque o arquivo dele, ele faz parte da programação interna do Revit, certo? Então a gente não consegue abrir o arquivo para poder carregar ele em outro projeto. Existe uma outra metodologia que fica aqui na guia Gerenciar, e é o comando de transferir padrões de projeto. Transferir padrões de projeto serve justamente para transferir famílias de sistema de um projeto para outro, mas ele vai além disso também. Vamos abrir ele aqui para a gente entender um pouquinho, certo? Deixa só eu fechar aqui esse arquivo do banco. Eu venho aqui em transferir padrões de projeto, e aí quando eu abro esse comando, ele já diz aqui, ó, você está copiando de o outro arquivo que está aberto, no caso o arquivo do quiosque. E aqui já fica a observação, eu preciso ter dois arquivos de projeto abertos no mesmo Revit, na mesma janela do Revit, mesma seção do Revit, certo? Se eu tiver só um arquivo, eu não tenho como copiar de, porque não tem outro arquivo para copiar.
Do mesmo jeito, se eu abrir um projeto em um Revit e outro projeto em outro Revit, eu também não tenho como copiar um do outro, porque não existe ligação entre esses projetos, certo? Os dois têm que ser abertos na mesma janela, no mesmo Revit, e aí quando você entrar nesse comando, ele vai mostrar para você a opção de copiar daquele projeto, certo? Então, como eu estou no projeto da casa, ele vai copiar do quiosque. E aqui eu tenho todas as opções que eu posso copiar de lá para cá. Então perceba que eu tenho aqui, por exemplo, tipos de telhado. Se eu quiser copiar todos os tipos de telhado que eu já criei lá em quiosque, aqui para casa, eu marco essa opção e dou OK. No caso, se eu quiser copiar esse telhado daqui, que ele é um pouquinho diferente, ele não é feito com camadas, ele é feito com montantes, então eu teria que selecionar a opção de vidraça inclinada. Inclusive, se você quiser aprender a montar esse tipo de telhado, eu tenho um vídeo, que é o primeiro vídeo do canal aqui, onde eu ensino a montar esse tipo de telhado, certo? Eu vou deixar o link aqui em cima. Então, eu posso copiar também essa vidraça inclinada marcando essa opção. Se eu quiser copiar paredes, eu venho aqui em tipos de paredes. Se eu estiver trabalhando com um projeto de instalações, eu posso copiar, por exemplo, aqui, ó, tipos de tubo para tubulações, né? Projeto hidrossanitário. Se eu tiver com um projeto elétrico, eu posso vir aqui, ó, em tipos de conduítes e copiar os tipos de conduítes. Agora, tenha atenção, quando a gente trabalha com projetos de instalações, além de copiar os tipos, é interessante copiar também os tamanhos. Então você vai copiar o tamanho dos tubos e o tamanho dos conduítes também, para você pegar não só os tipos com os materiais e as conexões, mas também os tamanhos que já foram criados lá no seu outro projeto, certo? Então existem várias opções aqui, todas aplicadas a famílias de sistemas, e eu recomendo inclusive que você dê depois uma olhada bem calma em cada um desses pontos, não para decorar, mas para você ter uma noção geral, entendeu? Porque eventualmente pode ser importante, pode ser interessante para você saber que existem essas opções, caso você precise copiar alguma coisa de um arquivo para outro. E perceba que também essa opção ela é bem mais interessante do que o Ctrl+C, Ctrl+V, porque se eu tivesse 20 tipos de paredes criados, e eu quisesse transferir de um projeto para outro, eu teria que criar todos os 20, se eu fosse usar o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Eu teria que criar todos os 20, eu ia modelar um a um, aí eu ia selecionar todos eles com a caixa de seleção, Ctrl+C, ia lá no outro, Ctrl+V. E depois eu iria deletar para usar só os que eu preciso. Então assim, veja como... Olha o trabalho para eu poder usar o Ctrl+C, Ctrl+V nesses casos, né? Muito mais demorado, não é? Aqui eu posso copiar todos os tipos de uma vez só e dando apenas pequenos cliques e reaproveitando informações de outros projetos. Então, com isso, eu te expliquei 3 formas. A primeira, geral, Ctrl+C, Ctrl+V. A segunda, exclusiva para famílias carregáveis. E a terceira, exclusiva para famílias de sistemas, certo? E de bônus, você ainda aprendeu os conceitos de família carregada e de sistemas, caso você não soubesse, não é mesmo? Então, em resumo, eu posso te dizer que com essas 3 opções, você consegue converter praticamente 99% de toda a informação que você tem em um projeto para outro projeto. Existem algumas exceções. Uma delas, por exemplo, que é a única que eu sei até o momento, é a opção de legenda. Eu não consigo simplesmente dar um Ctrl+C aqui na legenda e dar um Ctrl+V nela lá no outro projeto. Ele não copia a legenda. Eu não sei porquê, deveria copiar igual a tabela, mas infelizmente não copia. E se eu for em transferência de normas de projeto, eu também não consigo copiar as legendas de um projeto para outro. E também eu não consigo, por exemplo, editar o tipo da legenda para poder carregar essa família, porque ela não é uma família carregável. Então assim, existem exceções que essas 3 opções não funcionam. E são exceções que normalmente obrigam a gente a recriar aquele elemento do zero no outro projeto. Então se eu quiser copiar essa legenda para o outro, eu teria que refazer ela toda lá, certo? Enfim, são opções um pouquinho chatas, mas como eu disse, o que eu expliquei para você, essas 3 opções, praticamente engloba 99% das informações que tem dentro do Revit. Se tiverem exceções, além da legenda, eu acho que são raríssimas exceções, porque eu já tenho bastante experiência no Revit e eu já consegui resolver praticamente todos os meus problemas usando essas 3 opções, certo? Então, se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque se esse vídeo te ajudou, se essa informação foi útil para você, eu tenho certeza que novas informações e novos vídeos
vão trazer informações ainda mais úteis que você não vai querer perder, então por isso você se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro dessas novidades, beleza? Meu muito obrigado pela sua atenção até esse momento. Se tiver qualquer dúvida, deixa um comentário e eu te vejo no próximo vídeo.